Meu nome é Patrick, para aqueles que não me conhecem, né? Que vai ver isso depois. Eu sou pastor, sou missionário aqui na Bolívia. Estou trabalhando na obra missionária já faz algum tempo, né? E aqui na Bolívia chegamos em novembro. Novembro. Obrigado, irmão Bruno, tá orando por nós. Deus abençoe. Em novembro do ano passado nós chegamos aqui, né, na Bolívia, tá certo? E estamos fazendo a obra do Senhor. Já abrimos pontos de trabalho, já abrimos, né, outros trabalhos aqui. Quando nós chegamos aqui tinha trabalho em La Ciénega, Sudanes, Tomina e Morrotorilho. Morrotorilho, nós abrimos trabalho em Sobo e agora também, através do nosso missionário Juan Pablo, né, nós estamos com trabalho em Pucawassi, é um novo trabalho também. E essas duas comunidades, tá? Tanto Sobo quanto Morrotori, como Pucawassi, o idioma é diferente do castelhano. Aqui eles falam também o quechua. É um idioma diferente, tá? É um idioma de raiz indígena, tá certo, gente? Mas é bênção pura de Deus, é maravilha, tá certo? Ver os irmãos que eles têm um coração muito quebrantado, um coração muito aberto para as coisas de Deus. Isso é bênção pura, tá certo, meus irmãos? Queridos irmãos, já falei que é o meu nome, né? Que eu estou aí fazendo a obra missionária também, tá certo? Aqui na Bolívia. E agora, meus irmãos, vamos entrar, né, no nosso tema, pregador, voz de Deus, pregador, voz de Deus. Então, primeiro, como é que eu faço? Como é que eu faço para ter, para ser, né, um pregador segundo a voz de Deus? Como é que eu faço para ser um pregador segundo a voz de Deus? Ou um pregador voz de Deus? Primeira coisa que nós precisamos ter é autoridade para falar sobre o tema. Quando você pensa autoridade, você vai pensar, eu tenho que sair gritando, eu tenho que ser aquele pregador metralhador, Senhor Deus, meu Pai, nada disso, meus irmãos. Autoridade é domínio, tá? Autoridade é domínio naquilo que você vai falar, tá certo? Então, muitas pessoas vão pregar a palavra, mas geralmente é 10 minutos, 15 minutos, né, que ele está pregando, ele já começa, dá glória a Deus, pega no irmão que está do seu lado, faz o irmão rolar, faz o irmão subir, faz o irmão descer, chacoalha o seu irmão, bagunça o cabelo dele, mexe com ele. Isso aí, é... Isso aí, irmãos, são táticas de persuasão. E isso é uma coisa, é uma característica que o pregador está demonstrando para a igreja que ele não tem domínio naquilo que ele está falando. Ele não conhece aquilo que ele está falando, ele não conhece o tema que ele está falando. Ele não tem autoridade nenhuma para ele estar falando. Por que eu estou falando isso? Porque não só eu sou pastor, sou missionário, como também sou estudante da palavra de Deus. Assim como eu sei que tem muitos que estão aqui também, que estão me assistindo, que também são estudantes da palavra de Deus. E você que está, irmãos, né, com fome, e vai no restaurante para comer alguma coisa, né? Você chega aí no restaurante para comer alguma coisa, você prefere comer uma comida fria ou uma comida quente? Você prefere comer uma comida saborosa que você conhece, né? Que você já experimentou, ou você prefere comer uma comida duvidosa? Eu tenho certeza que das duas perguntas que eu fiz, as duas respostas são as duas primeiras, não é certo? No caso, você prefere comer uma comida quente e
também você prefere comer uma comida saborosa. Então veja bem, meus queridos irmãos, assim é na obra de Deus, assim é na igreja. Você que é pregador, paz do Senhor, meu querido Luiz Henrique, Deus abençoe, bênção pura, discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, veja bem, mi hermana, hay una hermana aquí, tenemos que hablar también los dos idiomas, dijo ahí, hermana Neilda de Serrano. Dios te bendiga, mi hermana, grandemente, ¿ya? Irmãos, então você tem nessas duas situações. Primeiro, que você tem que levar para a igreja uma comida quente. Isso não quer dizer que quando você for pregar, você vai pregar uma palavra, tipo, que eu dou o exemplo aqui, o pregador metralhadora. Isso não é palavra quente. Palavra quente é uma palavra revelada. Na palavra revelada. O que é uma comida gostosa? É quando o pregador tem domínio, tem autoridade para falar o tema que ele vai falar, né? Irmãos, o pregador ele vai passar por algumas etapas e é normal isso. Um dia eu estava estudando, né, um curso de missiologia. Paz do Senhor, meu querido Jean Santana, Deus te abençoe. Um dia eu estava estudando um tema, né, com o doutor Alderi Nelson Rocha, e ele estava dizendo uma coisa, as etapas que o pregador ele passa. Quando você está iniciando, irmãos, você vai ver que as pessoas não têm muita confiança em você, não. Mal na sua congregação as pessoas vão querer te ouvir. Isso é normal, isso é natural. Por quê? Porque você ainda está alcançando domínio daquilo que você está falando. 2. Depois você vira um pregador municipal. Você começa a rodar nas congregações daquele município e tal, né? Depois você vira um pregador estadual. Você começa a ir pregando em outros municípios daquele estado, né? E depois você já vira um pregador nacional, quando você começa a pregar, né, por mais estados, seu ministério começa a se expandir mais, tá? Até chegar ao ponto, né, de as portas se abrir e você ir pregar em outro país. Isso é coisa para outro mundo, só para esses camaradas dos Gideões. Não, irmãos, não, tá? Tudo isso que eu estou falando com vocês são coisas que aconteceram comigo, tá? Eu comecei a pregar na minha congregação. Eu passei na primeira congregação que eu estava congregando, eu passei o que? 3 anos, uns 2 anos quase, né, na primeira igreja. Não vou falar o nome dela aqui, mas eu preguei uma vez nessa igreja, irmãos, uma vez. E eu ficava pensando, meu amigo Rony, Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe grandemente. E eu ficava pensando, como que eu vou pregar, como que eu vou me desenvolver, como que eu vou crescer se eu não tenho oportunidades para pregar? Talvez vocês também estão passando por isso aí. Como que eu vou crescer? Como que eu vou me desenvolver? Como que eu vou ter domínio, autoridade na palavra de Deus se eu não tenho oportunidade para pregar? Então vai uma dica para você. O que eu fiz que me ajudou e também vai te ajudar. Não fique condicionado a púlpito de igreja. Não fique condicionado a púlpito de igreja. Sabe o que eu já fiz, irmãos? Quem conhece aí a nossa capital do Espírito Santo, Vitória, né, sabe que esses transcalls aí, são ônibus circulares que passam aí em Vitória, sempre estão lotados. Paz do Senhor, meu querido presbítero Messias, meu parceiro, Deus te abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. Um dia desse, eu fui pregar lá no Transcol de Vitória, irmãos. Né? Então, quando as portas, não é que Deus não quer abrir para você, mas quando as portas da igreja ainda não se abriram para você, eu quero te dizer que as portas do mundo já estão abertas para você ir lá pregar.
Aprende isso. Quando as portas da igreja ainda não estiver aberta para você, as portas do mundo estão abertas para você. Mas é para você ir lá e pregar, tá certo? Não é para você voltar para o mundo, é para você ir lá e anunciar a mensagem de Deus. Então, queridos irmãos, vamos lá. Eu quero falar com vocês aqui sobre 3 partes que estão envolvidas em uma pregação. 3 partes que estão envolvidas em uma pregação. Acabou de entrar aqui nossa irmã Teolinda. Deus te abençoe. Compreender, maná? Yeah. Vamos aí. 3 partes que estão envolvidas em uma pregação. A primeira parte que está envolvida em uma pregação, o lado emocional do pregador. O lado emocional do pregador. Irmãos, e isso aqui é uma coisa que muita gente, e até hoje, pode ter certeza, aqueles que já estão experimentados na palavra de Deus, que sempre aí estão pregando, estão anunciando, que estão evangelizando, passam por isso aqui, que eu vou falar aqui agora, que é o que? É o medo. O medo. O medo é o inimigo número 1 do pregador. Não é o diabo, não. Não, é o medo. É o medo. Né? O pregador, quando está iniciando, e principalmente se ele vai numa igreja, vai pregar numa igreja grande ou algo parecido, e que ele tem certeza que quando ele chegar lá, né, vai ter pastor, vai ter teólogo, vai ter isso, vai ter aquilo que vai escutar ele, é normal, ele vai ter medo. Mas como a gente lidar com esse medo? Como a gente lidar com essa situação? O pregador voz de Deus, ele lida com o medo entregando a sua ansiedade nas mãos de Deus. Ou seja, o medo ele vai gerar desânimo. Quando você vai pregar, quando você vai anunciar que você não tem domínio, que você não tem autoridade, que chega esse medo na sua vida, automaticamente você vai estar desanimado, você vai ficar com desânimo. Será, meu Deus, que eu vou conseguir pregar, eu vou conseguir anunciar a palavra do Senhor da maneira mesmo que o Senhor espera de mim, que os irmãos esperam? Será que as coisas vão fluir, vão sair, né, verdadeiramente como eu estou esperando? Esse lado emocional também tem outra situação, que é a ansiedade. E a ansiedade, ela gera insegurança. A ansiedade, ela gera insegurança. Então, dessa primeira parte, tá, que envolve uma pregação, que é o lado emocional do pregador, eu falei do medo, que o medo vai gerar o desânimo. Depois, a ansiedade, que a ansiedade vai gerar a insegurança. E, por último, é a tristeza. Tem pregador que já vai pregar, irmão, já vai triste, com a cara... Senhor, irmão, eu quero falar. Irmãos, quando você for pregar, independente do que você está passando, o pregador não pode ser hipócrita. Não pode ser hipócrita. Se você não está, né, naquele dia bem, se você não está emocionalmente bem, e você não sabe lidar com as suas emoções, é melhor você ligar para o pastor, para o irmão que te agendou e desmarcar essa agenda. Por quê? Porque você vai pregar triste. E um pregador triste é um pregador de baixa estima. Então imagina que você vai transferir uma mensagem. Imagina que você, nesse momento, vai transferir uma mensagem para o seu interlocutor. Você é o locutor, vai transferir para o interlocutor, aquele que te escuta. Então, você vai passar toda a sua carga para as pessoas que estão te escutando. Não vou não, porque eu vou passar só a palavra de Deus, eu vou pregar a palavra de Deus, vou esboçar a palavra de Deus. Querido irmão, você vai passar, sabe por quê? Por causa do seu comportamento, por causa da sua afeição, né? Por causa da sua postura emocional, tá certo? Então, o primeiro ponto é o lado emocional. Estou falando aqui de 3 partes que envolvem uma pregação, que estão envolvidas em uma pregação. A primeira delas, eu falei sobre a parte emocional. Agora eu vou falar sobre a parte técnica. A parte técnica. Pregação tem parte técnica?
Não, pregação é só ir lá e abrir a Bíblia e... Não, querido irmão, o pregador, ele não é profissional, mas ele é um homem que é um instrumento nas mãos de Deus. E você já viu algum instrumento, tá? Que não seja um instrumento, né, provado, aprovado, com selo de qualidade, ter um bom funcionamento? Não vai ter. Se você pega, por exemplo, um violão, você tem um violão baratinho, né? Aquele violão baratinho. Paz do Senhor, meu pregador, pastor Felipe Batista, saudade, meu nobre. Deus te abençoe também, tá certo? Poderosamente. Me sinto honrado de você estar aqui participando com a gente, ok? Então, irmão, por exemplo, você tem um violão baratinho. Você acha que o som dele vai ser o mesmo daquele violão que tá lá na loja, que é caro, que você sabe, né, que só os músicos mesmo, os camarada, né, profissional usa? Qual som vai ser melhor? Aquele que é o mais caro ou aquele que é o mais baratinho? Aquele que é o mais caro. Por quê? Só porque ele é mais caro? Não, porque ele foi testado, porque ele foi aprovado e ele tem uma coisa chamada selo de qualidade. Selo de qualidade. Fica a dica para você aí, tá certo? Efésios, capítulo 4, versículo 30. É forte a palavra, hein? Mas vamos aqui. Parte técnica. A parte técnica. Então, o pregador, ele tem que conhecer os 4 tipos de pregação que estão ao seu dispor. Essa é a parte técnica, o início. Eu vou falar um pouquinho mais aqui embaixo, né, sobre essa parte, mas o pregador que ele não conhece os 4 tipos de pregações que ele está ao dispor dele, que ele pode desenvolver, meu querido irmão, esse é um pregador que ninguém quer escutar. É o violão baratinho. Por quê? Porque ele vai se embolar todo, ele vai pegar uma mensagem expositiva, vai colocar uma mensagem temática no meio, vai colocar depois uma mensagem textual, uma mensagem objetiva e vai fazer uma salada e depois nem ele sabe o que ele pregou. Nem ele sabe o que ele pregou. Então, o pregador voz de Deus é o pregador que ele tem domínio, ele tem conhecimento do que ele está falando. Ele foi testado, ele foi aprovado, ele tem domínio. Segunda coisa, da parte técnica, tá? Você tem que conhecer o seu sermão. Você tem que conhecer o esqueleto do seu sermão. Ah, eu sou contra esboço, porque se eu fizer esboço, eu estou pregando a voz do homem, e eu sou homem de Deus. Irmão, isso é balela, isso é ignorância. Por exemplo, se você for fazer uma cirurgia, vamos supor que você for fazer uma cirurgia do seu coração, você vai aceitar que um médico clínico geral vai te operar? Você vai aceitar? Eu não aceitaria. Não, eu quero um médico especialista em coração, eu quero um cardiologista. Por quê? Porque o camarada, ele tem um passo a passo. Ele sabe o roteiro que ele vai prosseguir na sua cirurgia, na sua operação. Então ele não vai cometer um erro. Pode ser que ele cometa um erro, mas ele não vai cometer um erro facilmente. Ele pode errar, ele vai errar, mas ele não vai cometer um erro facilmente. Então esse é o pregador que conhece o seu esqueleto, que conhece o esqueleto do seu sermão, melhor dizendo, né? Que é a parte o quê? Da introdução, do desenvolvimento e da sua conclusão. Só que tem um porém. Quando o pregador ele não sabe fazer uma boa introdução, ele fica perdido na hora do desenvolvimento. Porque muitas das vezes, uma introdução, você tem que ter essa visão, irmão. Você tem que ter essa visão. Aonde você está pregando e para quem você está falando. Porque uma introdução, se você não conseguir introduzir o início da mensagem na igreja, o seu desenvolvimento vai ser fraco. Então,
Por exemplo, você vai começar a pregar e começa a pregar, já inicia os 10 primeiros minutos, porque Deus falou comigo e esta noite. Irmão, quando você chegar no meio da mensagem, sua gasolina vai acabar. Sua gasolina vai acabar, meu filho. Sua gasolina vai acabar. E quando você chegar lá no final, talvez, se você chegar no final, é claro, né? Porque seu motor é muito beberrão, seu carro é muito acelerado, está muito acelerado, talvez você vai conseguir chegar até o seu destino final, talvez não. Então esse é um pregador que não conhece o que está fazendo, não conhece o que está falando. E no Brasil, ó, tá cheio de gente assim, infelizmente. Não só no Brasil, irmãos, eu tô aqui na Bolívia também, tem muita gente que tá assim, tá? Infelizmente. Tem aqueles pregadores, né, abençoados, aqueles camaradas top, que verdadeiramente sabem o que estão falando, como o nosso amigo Felipe Batista aí, né, já pregou nas nossas congregações, já escutei ele pregando, homem de Deus, prega muito, nosso irmão Rony tá aí também, Luiz Henrique tá aí também, tem, irmãos, nosso presbítero Messias, tem muito pregador bom, mas também tem muito pregadorzinho, desculpe a palavra aqui, furreca. Furreca, irmão, furreca, tá? Furreca. E o pior do pregador furreca é o seguinte, que ele não reconhece que ele é furreca. Ele não reconhece que ele tem que melhorar. Ele não reconhece que ele tem que melhorar. Irmão, aí você fica bravo, você fica nervoso. Ai, pastor, não quero deixar eu pregar. Os irmãos não querem deixar. Não, irmão, não é que os irmãos não aguentam ouvir você. Você não sabe iniciar uma mensagem, não sabe desenvolver uma mensagem, e o pior, você não tem um objetivo central na sua conclusão. Você não tem um objetivo central, né? Então, ou seja, você é um clínico geral querendo operar o coração da igreja. Você não é um cardiologista, você não é um especialista. Você é um clínico geral, você conhece de tudo um pouquinho. E que tem de pregador que conhece de tudo um pouquinho é uma coisa de louco. Irmão, sai dessa vida, para com esse negócio de conhecer de tudo um pouquinho. Você tem que ser especialista. Nosso pastor Edson, Deus abençoe, missionário. Paz do Senhor, meu hermano. Como está? Todo aí, sua casa. Um saludo cordial, já? Queridos irmãos, então, veja bem. Se você é um especialista e se você sabe introduzir a sua mensagem, você vai ter uma coisa que a maioria dos pregadores não vão ter: poder de convencimento. Pastor, que heresia é essa? Quem convence é o Espírito Santo. Meu querido, você tem que aprender o que o Espírito Santo convence, as 3 obras do Espírito Santo. O Espírito Santo tem 3 obras de convencimento. Só que o pregador, ele tem que convencer a igreja que a mensagem que ele tem verdadeiramente veio do céu. Então não é um sermão, não é não é um sermão, não é um esboço, um papel que vai fazer com que você esteja pregando uma mensagem do homem. Não, não é isso não, meu filho. O que vai revelar verdadeiramente se você está pregando uma mensagem de Deus, do céu, tá? É se você sabe introduzir essa mensagem no coração das pessoas. Se essa mensagem vai ficar marcada no coração das pessoas. Domingo passado eu preguei na nossa sede aqui na Bolívia, na festa, e na segunda-feira estava eu e minha esposa no Mercado Central. Nós de manhã aqui fomos tomar uma sopinha, né? Para dar uma refrigerada aí. E encontramos com uma irmã que estava nesse culto. E eu preguei sobre sinais da volta de Jesus. Eu preguei sobre sinais da volta de Jesus em Mateus capítulo 24. E essa irmã, ela chegou pra gente e ela disse ali: Deus te bendiga, meu pastor Edson. Ela chegou pra gente e falou: pastor, quando você estava pregando, a palavra, parece que meu coração estava tremendo. Meu coração ficava tremendo. Eu sentia a palavra dentro de mim. O que é isso, irmãos? É você saber aplicar a palavra. Aplicar.
a palavra. Pregador não é contador de história. Tira isso da sua cabeça. Você já escutou muito pregador famoso. Eu não sou pregador, eu sou contador de história. Não. Eu nem escuto uns camaradas desses. Eu nem escuto. Porque pregador, irmão, ele aplica a palavra na igreja. Ele aplica a palavra na igreja. Você tem um livro que foi escrito há muito tempo atrás. Como você faz para atualizar ele? Como você faz para direcionar ele? Aplicando ele, trazendo aquilo que é antigo para o novo, trazendo aquilo que foi escrito há muito tempo para o novo. Então, o segundo ponto é a parte técnica. Terceiro ponto é a parte espiritual. O pregador voz de Deus, ele tem que se portar com a parte espiritual. E aqui vai uma coisa: não ore para pregar. Não ore para pregar, viva em oração. O quê? É isso mesmo. Não ore para pregar. Ah, eu recebi um convite, vou entrar em propósito de oração. Vou entrar em propósito de oração, vou entrar em campanha de oração, porque Irmãos, os melhores pregadores, eu vou citar um aqui, chamado John Wesley. Ele, claro, ele tinha todo um método, né, diário de vida, mas uma coisa que ele fazia, que todo santo dia ele fazia, era orar 2 horas por dia. Estudar na mesma proporção. E aí ele intercalava com Bíblia e livros. Bíblia e livros. Então, ou seja, não ore para pregar, viva em oração. Segunda coisa, saber aplicar a revelação da palavra na vida de quem te escuta. Falei da revelação aqui, né? Se você vai pregar um texto só para pregar, isso quer dizer que nem você está convencido do que você vai falar. Nem você, querido irmão. Não. Se você não recebeu nada de Deus, não ouse usar a voz de Deus. Usar a palavra de Deus para dizer que você tem algo de Deus para passar. O pregador tem que passar tempo com Deus. Primeiro você passa tempo com Deus para depois você expor para as pessoas aquilo que você recebeu de Deus. Amém? Primeiro você tem que passar tempo com Deus. Eu não sei a sua rotina, quanto tempo você tem, mas se você não passa tempo com Deus, você não tem nada de Deus para passar para a igreja. E o que tem de pregador, de movimento aí, irmão, não é pouco não, na igreja. Ele não tem nada para passar. Mas quando ele chega, ele já viu o anjo, ele já viu o arcanjo, ele já viu o querubim, ele já viu espada de fogo, ele vê de tudo. Ele vê de tudo e a igreja não vê nada, irmão. E a igreja não consegue ver nada disso. E ele vê de tudo. E ele vê o anjo, e ele vê o querubim, e ele vê a roda de fogo, ele vê tanta coisa, porque ele não tem o que falar. Ele não tem o que falar. Ele não tem revelação. A palavra não falou com ele primeiro. Deus não falou com ele. Ele não tem revelação, ele está vazio. Ele está vazio. Então, primeiro você tem que passar tempo com Deus para ter revelação da palavra de Deus. Depois, você tem que usar os ouvidos e a boca ao mesmo tempo. Como é isso? Usar o ouvido e a boca ao mesmo tempo. O pregador, irmão, espiritual. Aqui vai um detalhe muito forte, tá? O pregador espiritual, ele prega não só com a sua boca, não. Ele prega com seu ouvido também. Porque ele está recebendo de cima e transmitindo para baixo. Ele está recebendo de cima e transmitindo para baixo. Está vendo como é uma conexão de cima e para baixo? De cima e para baixo. Então, se ele começa a pregar e não tem sensibilidade espiritual para escutar de cima, talvez de uma parte dessa palavra que você vai pregar, que você vai anunciar, é um pontozinho, talvez que você tenha aí,
que é esse ponto-chave que vai mudar a vida de uma pessoa, que vai mudar a história daquela pessoa, aí que Deus quer falar com você e você não tem sensibilidade para ouvir, porque você é um pregador que só fala. E o pregador poderoso nas palavras, como era Apolo, tá? É um pregador que ele escuta e fala, escuta e fala. Escutar quem? O glória a Deus da igreja, o aleluia dos irmãos, a revelação, o forte, o manto? Não. Escutar a revelação da palavra. Isso é palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento, meu querido. Você está pregando seu sermão, você está pregando, né, a sua pregação, está fazendo sua pregação. E se você não tem palavra de conhecimento, meu querido, você é um pregador que não atingiu a necessidade da igreja. Porque a necessidade da igreja não é você chegar e não vou pregar hoje sobre prosperidade. Prosperidade, porque essa igreja é grande, os irmãos vão querer me escutar. É prosperidade, aleluia, manto. Não, querido irmão. A necessidade da igreja, Deus vai revelar para você. Deus vai falar com você, olha, é isso aqui que você precisa pregar, porque minha igreja precisa disso aqui. Minha igreja precisa de exortação. Minha igreja precisa de consolo. E minha igreja precisa de edificação. Ok? Vou repetir. Minha igreja precisa de exortação. Minha igreja precisa de consolo. Minha igreja precisa de edificação. Edificação. Os 3 pilares da profecia de Deus. Você tem que pegar isso aí, meu amigo. Você tem que ter essa revelação na sua vida. Para você ser um pregador espiritual. Então, ouvido, escutar a voz de Deus. E a boca, falar o que Deus manda. Independente, você não pode se preocupar com a agenda. Você não pode se preocupar quem, né, entre aspas, isso aqui. Você não pode se preocupar com quem está te ouvindo, entre aspas. Você tem que falar, anunciar o que Deus está mandando você falar. É claro, de uma maneira sábia, de uma maneira ética, de uma maneira, né, prudente. Prudente. Porque eu particularmente, quando iniciei, cometi muitos erros. Assim como vocês, como muita gente que está aí, cometeu muitos erros também. Com certeza, irmão. Com certeza. Só que se você não aperfeiçoa o dom que está sobre você, automaticamente ninguém quer te escutar. Ninguém quer te escutar. As portas sempre vão estar fechadas. As portas sempre vão estar fechadas para você. Ok? Então, queridos irmãos, eu falei aqui agora, falei primeiro aí sobre a autoridade, falei sobre as 3 partes que estão envolvidas em uma pregação, que a primeira dela é o lado emocional do pregador, segundo é a parte técnica, terceiro é a parte espiritual. Agora nós vamos falar sobre os 4 tipos de mensagens, os 4 tipos de pregações, ok? Então eu vou explicar cada uma delas e vou te direcionar. Essa aqui você fala para a igreja, essa aqui você fala para um culto familiar, para um culto em um hospital, ok? Então nós temos aí a mensagem expositiva, a mensagem temática, a mensagem textual e a mensagem objetiva. Em alguns materiais você vai encontrar essa mensagem como mensagem casual. Casual. Ou seja, vamos lá. A mensagem expositiva, para aqueles que estão iniciando, né, na arte de pregar, eu te dou um conselho. Começa pelas parábolas. Pelas parábolas. Porque as parábolas é uma linguagem simples e profunda ao mesmo tempo. Então você vai ter um passo a passo das parábolas. Um exemplo muito claro, parábola das bodas do Cordeiro, Mateus capítulo 22, versículo 1 até o versículo 14. Uma parábola tremenda, simples, porém profunda. Que aquela pessoa que está iniciando, está começando a pregar o evangelho, ali, irmão, meu Deus, ele vai se aprofundar, ele vai entrar numa dimensão espiritual muito forte e ele vai conseguir esmiuçar a história.
expositiva vem de expor a história, só que você não vai contar a história. Você vai extrair da história para aplicar na igreja. Então, segundo, a mensagem temática. Você vai se embasar em um tema. Você tem um tema, por exemplo, a unção de Deus na vida do crente fiel. Então você tem um tema. Você vai buscar esse tema dentro da Bíblia. Como assim? Você vai pegar um texto bíblico para embasar o seu tema. E você vai pregar por tópicos. Por tópicos. Tá? Me esqueci de uma coisa aqui. A mensagem expositiva, você vai desmiuçar os trechos da sua história. A mensagem temática, você vai criar tópicos no seu tema, ok? Depois nós temos a mensagem textual, que você vai pegar um texto e vai desmiuçar esse texto, vai dividir esse texto em partes. Aqui você pode, essa mensagem textual, você pode pregar um versículo, 2, 3, no máximo 4 a 5, ok? Para você não se perder. Então você vai se ater somente os versículos bíblicos que você escolheu, que Deus te deu para você trazer a mensagem de Deus. E nós temos a última mensagem, objetiva, que essa mensagem você vai direto ao ponto. Não é uma mensagem grande, não é uma mensagem de 20, 30 minutos. Não, é uma mensagem rápida. E aonde? Aonde, pastor, que eu prego essa mensagem? Em hospitais, em presídio, em cultos familiares. Então, ou seja, lugares onde você vai ter pouco tempo para pregar, onde as pessoas não estão ali para te escutar 1 hora, 2 horas, 3 horas, e tem gente que chega no hospital, meu Deus, porque Jesus mandou falar. Irmãos, tem que ter postura, você tem que entender o ambiente que você está e quem está te escutando. Você tem que ter esse respeito. Tem que ter esse respeito. Não é porque você prega na sua congregação, o fogo cai, aquela coisa toda, que todo pregador pentecostal tem, que é uma bênção de Deus, que você vai levar isso para os ambientes onde você vai, um presídio, um hospital, esses lugares que eu estou falando para você, eu já preguei. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando, tá? Já preguei em hospital, já preguei em presídio, já preguei em lugares públicos. Então eu sei do que eu estou falando. Numa mensagem, Pai do Senhor missionário Keiler René, Deus te bendiga, meu irmão. Eu sei do que eu estou falando, irmão. Eu não estou aqui, para querer me amostrar ou para dizer que eu tenho todo conhecimento. Não, estou aqui para ajudar os irmãos, tá certo? Então, as 3 primeiras que eu falei, expositiva, temática e textual, você vai pregar em igrejas, festividades, congressos, tá? A melhor dentre elas. Pastor, qual é a melhor para eu pregar na igreja? Dentre essas 3, qual é a melhor? A expositiva. Porque a expositiva, você tem uma facilidade para aplicar a revelação de Deus e o mais importante de tudo isso, manter a atenção do povo na palavra. Você consegue manter a atenção do povo na palavra. Então, um pregador que prega uma mensagem expositiva bem esmiuçada, meu querido irmão, esse camarada, tá? As pessoas vão te ver na rua e vão dizer para você, olha, aquela mensagem falou comigo, Deus tocou meu coração, coisas tremendas aconteceram na minha vida, como está acontecendo comigo. Como eu dei aqui o exemplo da irmã, lá em Camiri, onde eu preguei domingo passado. Foi uma bênção de Deus. Sinais da volta de Jesus. Preguei essa mensagem. Foi uma bênção de Deus. Almas aceitaram o Senhor Jesus. Vidas foram quebrantadas. Batismo com o Espírito Santo. Foi uma bênção. Deus operou para a glória dele, a honra dele. O pregador não é nada, irmão. O pregador é um instrumento. Ok? Então, meus queridos irmãos, para nós terminar, para não deixar essa live muito grande,
tá? Agora eu vou falar uma coisa aqui que é muito importante. Muito importante. E talvez, eu acho que é o segredo aqui dessa live. Principais erros que os pregadores cometem. Os principais erros. Então, o primeiro deles, tá? É que eu costumo dizer das 5 marchas. 5 marchas. Nuestra hermana Edith Martínez también acaba de entrar ahí, nuestro en vivo. Dios te bendiga, hermana. Un saludo cordial, ¿ya? Deus te bendiga poderosamente. Então, queridos irmãos, eu costumo dizer que o primeiro, o erro crucial, bendiciones, minha irmã, que nós somos como um carro. Quando você vai pregar, você é como um carro. Os irmãos que dirigem aí, que estão escutando, você já saiu com seu carro de terceira, de quarta, de quinta? Então, por que você, quando vai pregar, você quer já entrar achando, né, que você vai pregar, já vai entrar já numa velocidade e tal? E não, irmão. O carro tem que sair de primeira. O carro tem que sair de primeira. O carro tem que desenvolver a velocidade, passar segunda, terceira, quarta e quinta. Só que quando tem uma curva, ele reduz. Quando tem um quebra-mola, ele reduz. Mas ele sabe manter a sua velocidade padrão. Pega isso. Velocidade padrão. Ok? Depois eu vou falar também sobre isso, que é muito importante. Ok? Então, o pregador metralhadora, ninguém quer escutar ele mais não, mano. Eu já fui um pregador metralhadora. Quem me conhece aí desde o início da minha caminhada sabe disso. Eu já entrava e o povo não conseguia raciocinar, entender o que eu estava falando. Simplesmente o povo ficava, aleluia, glória a Deus. E eu perguntava às vezes para um ou outro irmão, você entendeu o que eu preguei? Foi uma benção aquele culto. Meu Deus, falou tremendo. Mentira, irmão, não entendeu nada. Aí eu fui entender que o pregador também é um carro. Ele tem que passar as marchas, ele tem que se desenvolver lentamente. Primeira, segunda, terceira, quarta. Quando tem que dar uma reduzida, volta para a terceira, sobe para a quarta, quinta. Ele não vai se manter só na quinta. Desce de novo e sobe de novo. Desce de novo, sobe de novo. Desce de novo, sobe de novo. Até você terminar na quinta, que é a sua conclusão. Tá? Segunda coisa, impostação de voz. Impostação de voz. Por que, irmão, que você vê, talvez algumas pessoas que bendiciones, hermana, de aqui de Padilha, estou estranhando muito, Camille, foi num culto de um aniversário de bendição aí, Deus falou poderosamente aí em meio de vocês, não? Que maravilha. Ore por nós, hermana, em nome de Jesus. Impostação de voz. O que é isso? O camarada tem uma voz normal, né? Eu tenho uma voz um pouco mais grave. Mas o camarada tem uma voz aí, vamos supor, aguda, não sei. E quando ele vai pregar, ele quer pregar igual um trovão. E na metade da pregação, a voz dele acaba. Ou no final da pregação, ele já não tem mais fôlego. Ele já não tem dinamismo. Ele não tem. Ele está esgotado. Porque ele começa, aleluia, oh glória, oh manto. E ele quer fazer uma impostação de voz. O que é impostar a voz? É você... tá vindo a palavra em espanhol na minha mente, mas não vem em português. É você trocar a sua voz. Ou seja, se sua voz é de uma maneira, você vai colocar um grave, você vai mudar o tom da sua voz.
E o pregador que começa a pregar, ele quer, aleluia, meus queridos irmãos, nesta noite, aleluia. E depois ele não consegue manter. Ele não consegue manter o seu nível, ele não consegue manter a sua voz, ou seja, a impostação de voz. Quando você vai fazer a impostação de voz? Nos pontos que você tem que dar ênfase na sua mensagem. Se você tem um ponto na sua mensagem que você tem que dar ênfase, aí você vai usar a impostação de voz. Você tem, irmão, que manter a sua voz padrão, 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 padrão. Tá? Padrão. Quando eu fui para Barra Seca, né, pastor Edson, tá aí, meu amigo, um abraço forte, né, a gente trabalhou junto aí. Quando eu cheguei em Barra Seca, irmãos, quando eu cheguei em Barra Seca, Andressa, Deus te abençoe, minha filha, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, tá? Ovelha, uma ovelha nossa aí. Lúcia! Perdão, irmãos. Por favor. Isso acontece, irmãos, só em coisas ao vivo. Meus queridos irmãos, quando eu cheguei em Barra Seca, tá? Aí, em Barra Seca, para pregar e anunciar a palavra do Senhor, em 2014, irmãos, eu pregava em Barra Seca, Uruçuquara e Degredo, 3 lugares ao mesmo tempo. Passei 1 ano e meio assim, pregando em 3 lugares ao mesmo tempo. E o que acontecia que eu tinha, o que acontecia comigo que eu tinha voz, né? Que eu tinha essa situação que eu conseguia pregar a palavra em 3 lugares por semana, né? E a minha voz não acabava. Uma vez um pastor me perguntou isso. Ele falou: rapaz, eu não aguento esse ritmo seu, não, rapaz. Eu não aguento esse ritmo seu, não. Meu Deus, se eu fosse você pregar assim de segunda a segunda, não dá pra mim, não. Eu já tinha perdido a minha voz, eu já tinha perdido. Sabe por quê, irmão? Qual era o meu segredo? Impostação de voz. Eu fiz rádio por 6 meses e agradeço muito a Deus por ter feito rádio, porque na rádio, quando eu comecei a estudar sobre locução e interlocução, eu aprendi esse segredinho, impostação de voz. É uma coisa muito importante, se você puder, pesquise, que isso vai mudar a sua maneira também de pregar, a sua maneira de aplicar a palavra de Deus. Impostação de voz. Então, eu falei aqui que a impostação de voz é só quando você quer dar ênfase na palavra que você está pregando. Mantenha um tom, um volume, tá, da sua voz, ok? Terceiro, vícios comportamentais. Mande seu irmão fazer isso, mande seu irmão fazer aquilo, mande seu irmão rodar, mande seu irmão pular, mande seu irmão cair no chão. Irmão, para com isso, em nome de Jesus. Não seja o pregador papagaio, aquele pregador que fica imitando as pessoas, que fica vendo o que os pregadores famosos estão fazendo. Não busque fama, Jesus nunca buscou fama, tá? Busque transmitir a palavra de Deus, busque levar verdadeiramente a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão necessitado, tá certo, meus queridos irmãos? Então, esses vícios comportamentais têm que sair da sua vida, tem que deixar você, em nome de Jesus de Nazaré, ok? Para com esse negócio de mandar os irmãos rodar, de irmão dar glória, de irmão dar isso, de irmão dar aquilo, irmão. Fala em língua, irmão, bagunça seu irmão, chacoalha seu irmão, é o que seu irmão. Não, querido, para com isso, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo verdadeiramente dominar você. Deixa o Espírito Santo te guiar na sua mensagem, direcionar você para aquilo que Ele tem para a sua vida. Quarta coisa, e a gente termina por aqui. Não seja cópia. Não seja cópia. Talvez você é uma cópia, você quer... Não, eu tenho um pastor, eu tenho um pregador predileto e eu escuto ele pregando. Então, se dá certo para ele, vai dar certo para mim também. Não seja cópia, seja original. Amém? Não seja cópia, seja original, seja você mesmo. Desenvolva suas próprias habilidades.
Aperfeiçoa aquilo que Deus já entregou para você, tá? Eu recebo mensagem de pessoas, irmãos, pastor, eu vou pregar, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer, meu Deus? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma irmã desesperada. Eu já tinha indicado para ela um curso, né, de pregação, como indiquei para alguns irmãos também, né? Esse curso, irmão, é uma bênção. É para desenvolvimento pessoal da sua vida, do seu ministério. Se você quer aperfeiçoar, você vai estudar. Agora, se você não quer aperfeiçoar, irmão, você vai ser o mesmo, vai continuar sendo o mesmo. Como eu disse aqui, o pregador forreca. Vai ser um pregador forreca, né? Você chega para uma pessoa e pergunta para ela: você prefere andar de Ferrari ou de Fusca? A pessoa: não, eu sou humilde, pastor, eu prefiro andar de Fusca. Prefiro andar de Fusca. Vai de Fusca, meu querido. Do Espírito Santo a Salvador. Agora, experimenta aí, de Ferrari, do Espírito Santo a Salvador. Como vai ser? Falei de Salvador aí, os baianos ficaram todos felizes, né? Experimenta como vai ser a viagem. Experimenta, irmãos. Vai ser uma coisa maravilhosa. Vai ser uma coisa tremenda. Quem for de Ferrari, quem for de Fusca, tá mais ou menos enrolado. Porque o negócio é feio. O negócio não é bonito, não. Então, a ser o pregador, você quer ser o quê, irmão? Você quer ser Fusca ou você quer ser Ferrari? Você quer ser um pregador que as pessoas te convidam, que as pessoas têm prazer em te ouvir, que as pessoas conseguem entender a mensagem, conseguem absorver a mensagem, receber verdadeiramente a mensagem de Deus. Não seja cópia. Não copie ninguém. Só para recapitular aqui, irmãos, nós falamos sobre autoridade. Autoridade para falar sobre um tema. Nós falamos sobre as 3 partes que estão envolvidas em uma pregação, que eu falei sobre o lado emocional, a parte técnica e a parte espiritual. Depois eu falei sobre os 4 tipos de pregação e, por último, eu falei sobre os principais erros, tá? Os principais erros. Essa live vai ficar aí disponível, tá, no meu perfil. Você pode estar vendo depois. E para não ficar muito grande, eu tinha muita coisa aqui para falar, irmãos. Tinha muita coisa. Como você faz para mesclar os tipos de pregações, né? Mesclar expositivo com temática, temática com textual, sem ferir a qualidade do seu sermão. Tinha isso aí para falar também, né? Tinha outras coisas para falar. Como você monta um sermão visual. Esse é o segredo que às vezes, né, algumas pessoas me perguntavam: eu vejo você pregando, você não tem papel. Como que você faz? Sermão visual. É uma técnica que eu aprendi com o Espírito Santo de Deus. Com o Espírito Santo de Deus. E eu consigo montar o meu sermão olhando para a minha Bíblia. Eu monto o meu sermão olhando para a minha Bíblia. Somente. Sem o meu papel. E eu sei que eu vou falar e não me perco. Porque muita gente está se perguntando: mas como? Impossível. Você vai te dar o branco. Vai te dar o branco. Meu amigo, não dá. É uma técnica. Que o Espírito Santo de Deus me revelou essa técnica. É uma técnica, tá certo? Então, quando você tem essa técnica, meu irmão, sua maneira de pregar é diferente. É diferente. Quando você consegue mesclar os sermões e quando Deus te bendiga, hermana Jenny. Deus te bendiga, minha irmã. Um saludo cordial para todos vocês aí, mis hermanos venezuelanos. Um saludo. Irmãos, quando vocês conseguem aplicar essas 2 técnicas, tá? Mesclar os sermões e sermão visual. São 2 técnicas poderosas, 2 técnicas muito poderosas que mudam a sua maneira de pregar. Um forte abraço, meu querido irmão. Um abraço aí para nosso pastor Edson, para o Luiz Henrique, para o nosso irmão Bruno, tá? Para o nosso irmão Bruno. Vamos ver mais aqui os irmãos, né? Nossa irmã Andressa, também um forte abraço. Nosso irmão Júnior, todos os irmãos que nos assistiram aí,
né? Nossa irmã Jenny, né? Deus abençoe grandemente cada um de vocês. O meu intuito nessa live não foi, irmãos, audiência, não foi aparecer. Simplesmente foi para ajudar alguns irmãos que estão iniciando, aqueles que já estão pregando também, né? Nosso pregador Felipe Batista, Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor possa te usar nesse Brasilzão aí, meu irmão, cada vez mais, tá certo? Igor Costa também, né, que esteve comigo aí. Nossa irmã Edith Martínez, aqui de Camiri, tá? Hermana Teolinda Valência, missionário Keiler René, Rosilene Souza, tá? Já falei aqui. Rian Martins, quem mais? Marcos Ivar Garcia Barra, André Celestino, Rones Alves, tá? Nossa irmã aqui, eu creio que irmão Guidotti, Everton Galacha, Eliane Brito, Luiz Eduardo Silva, Michele Gonçalves, Rafael Gonçalves, meu amigo que está lá nos Estados Unidos, um abraço forte, meu irmão. E Vinícius Santos, um forte abraço para todos vocês. Foi um prazer compartilhar esses minutos aqui da palavra de Deus. Meu pastor Edson, ore por nós, tá? Tem um desejo grande que você venha aqui compartilhar a palavra com a gente aqui na Bolívia, tá certo, meu irmão? Vamos estar orando nesse propósito em nome de Jesus, tá? Foi um forte abraço para todos os irmãos. Um forte abraço para todos os irmãos. Foi um prazer passar esses minutos aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus, tá certo? Deus abençoe vocês de uma forma poderosa e nós vamos fazer nossa próxima live daqui uns dias, tá? Eu fiz uma live um tempo atrás sobre o poder da visão, só que agora eu aperfeiçoei isso aí, tá certo? Então depois nós vamos falar, né, também dessa live que eu vou fazer e eu creio que de 2 em 2 semanas, ou vamos ver como é que vai ser, eu creio que de 2 em 2 semanas eu vou estar fazendo uma live com um tema diferente, tá certo, irmãos? Deus abençoe poderosamente, forte abraço, amém.